Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração. Opera, Deus bendito, na vida dos meus irmãos, na cidade e no campo. Guarda, Senhor, o teu povo em todo lugar. Dá graça, Senhor, às famílias na tua igreja, abençoa as criancinhas, abençoa seus pais, abençoa a juventude, abençoa os idosos, guarda, meu Senhor, cada servo teu. Membros e congregados na tua igreja, os idosos na tua igreja, Senhor, os teus ministros na ativa, Senhor, e os teus ministros jubilados. Querido Pai, Senhor do céu e da terra, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1268, ano 25. O tema de hoje, meus amados irmãos, os gentios e o Senhor. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que deu vida ao homem, ele não está alheio aos gentios. Ele, como é compassivo, maravilhoso, glorioso, ele espera que nós, que os gentios, dê ouvidos à sua palavra, à sua voz, aceite e receba a graça que é oferecida. Mas ele não está alheio aos gentios, ao mundo dos gentios, às nações pagãs. Ele não está alheio. O texto bíblico, Salmo 68, versículos 29 a 35. Uma leitura importantíssima para você entender. Nós precisamos entender esta bondade de Deus e o seu cuidado permanente, a sua atenção, a sua bondade. Então, Salmo 68, versículos 29 a 35. O versículo 29 diz assim: Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreendes asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta, com tributos, e dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Os reinos da terra cantarão ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente, atribui a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Querido Deus, Pai santo e bondoso que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela leitura em tua palavra santa. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes, Pai. Abençoa, Senhor, esta emissora, abençoa, Senhor,
seus gestores, seus funcionários. Guarda, Senhor amado, opera poderosamente, Senhor, através da palavra que anunciamos. Querido Deus, abençoa os meus irmãos na cidade, no sítio. Toma em tuas santas mãos cada vida, Senhor, manifestando a graça no meio da juventude, entre a meia-idade e os idosos. Manifesta, Senhor, o teu grande poder. Faz, meu Senhor, ressoar a palavra. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa cada ouvinte, Senhor, e os nossos amigos e seguidores. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura que fizemos na Palavra de Deus é uma leitura muito especial, porque ela menciona a fé, menciona a proclamação do Deus eterno. O Deus de Israel não é um Deus tribal. O Deus de Israel não é um Deus secundário. O Deus de Israel não é um Deus individual, um Deus nacional, criado por uma nação. Não. O Deus de Israel é o Deus eterno que, depois de muitos reinos da terra, depois de centenas de nações, depois de impérios poderosos, é que ele criou Israel. Deus criou Israel não como uma potência, Deus criou Israel como uma igreja. Deus não criou Israel como uma nação potente para mandar no mundo, para mandar no Ocidente ou no Oriente. Deus criou Israel como um tribunal, julgando pela verdade, com justiça, que deveríamos ouvir a palavra de Deus até os confins da terra. A nação de Israel não seria outra coisa aos olhos de Deus, senão um reino de sacerdote, um tribunal justo, julgando conforme a retidão da palavra instruída, ensinada pelo Senhor. Pois é, este foi o propósito de Deus, em retardar por milênios a criação de uma nação. Deus, conforme o testemunho das Escrituras, desde o princípio acompanhou o homem para e passo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no lugar seguro. Mas só a segurança não seria suficiente. Aí Deus também deu abundância. Então, Deus criou o homem e assistiu perfeitamente. O que faltava em termos de orientação, o próprio Deus deu orientação. O que faltava em termos de segurança, o próprio Deus deu a segurança. E o próprio Deus providenciou os bens necessários, víveres, para o homem e orientou como viver, como consumir. Deus orienta em todos os aspectos. Portanto, o homem criado conforme a imagem e semelhança de Deus foi orientado em tudo, até como consumir. E o salmista tem na sua mente, no seu coração, o poder absoluto de Deus em relação ao mundo e a importante criação de Deus como uma cidade, como um governo, um estado, de onde seria irradiado para o mundo inteiro a palavra da verdade. E ele começa a leitura que eu fiz aqui. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. O que tem esse versículo com a universalidade da fé? Tudo a ver, tudo. Por amor do teu templo, ninguém ama paredes, ninguém ama simplesmente pedras.
pelo amor do teu templo, ou seja, pelo testemunho da tua bondade, da tua verdade, da tua revelação neste lugar sagrado, o mundo se voltará para este lugar sagrado e os reis trarão presentes. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Não se trata aqui de grandeza financeira, seria louvor. No versículo seguinte, aí entra uma poesia das que a gente muitas vezes nem entende de cara. Mas ele diz, repreende asperamente as feras dos canaviais. Pensando no mundo de monstros, pensando no mundo do homem brutal, pensando na violência, pensando no homem animal, pensando no homem arrogante. Então, aqui uma poesia repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, homens brutos, homens que não se rendem, homens que não têm atenção, homens que não trariam este presente de louvor para Deus. A multidão dos touros, com os novilhos dos povos, olha para entender bem, com os novilhos dos povos, autoridades. Feras, touros, novilhos humanos. Até que cada um se submeta com tributos, reconhecendo a autoridade de Deus. Até que cada um se submeta com tributos. Dissipa os povos que desejam a guerra. O nosso Deus, este Deus glorioso, este Deus maravilhoso, em toda a sua revelação, ele proclama paz. Proclama paz em toda a revelação, em todo o tempo, ele proclamou a paz. No versículo 31 diz que embaixadores reais ou príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo reconhecerá o poder de Deus e estenderá as mãos para Deus. E era no milênio destes salmos, 1000 anos aproximados antes de Cristo, a Etiópia era um reino, o Egito era um reino. O Egito muito mais poderoso do que a Etiópia, mas a Etiópia muito mais abrangente. O Egito tinha uma barreira que era o Mediterrâneo, e a Etiópia não tinha barreira para o Egito, nem barreira para nenhum outro lugar, porque ela não tinha acesso ao mar, a não ser na questão do Mar Vermelho, lá em cima, que não tinha esta comunicação com o Mediterrâneo e os oceanos. Portanto, o poder da Etiópia era menor em relação ao como império. Não chegava a ser o império, mas tinha muita força e muita abrangência com os demais territórios da África e do Oriente Médio. E ele anuncia que os príncipes ou embaixadores reais viriam do Egito e a Etiópia se converteria. Em parte, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Aí vem, na sequência, reinos da terra, cantai a Deus. Reinos da terra, não só Egito, não só Etiópia, mas todos os reinos da terra. E havia muitos reinos não conhecidos pelos orientais.
os médio-orientais não conheciam com detalhes a China, não conhecia o Japão, não conhecia a Mongólia. Por quê? Mongólia, China, Japão eram isolados do mundo, se isolavam do mundo. E não tinha comunicação com o pequeno povo judeu. Mas mesmo assim, os profetas de Deus, pelo Espírito de Deus, falam destas terras longínquas como reinos da terra. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, porque Ele é mais poderoso. Vocês estão muito empoderados, vocês são poderosos, vocês têm muita força, vocês têm muito poder, mas Ele tem poder sobre os céus dos céus. Ele tem poder sobre os mundos que existiam desde a antiguidade. Ele envia a sua voz com brado retumbante, brado veemente. Atribui a Deus fortaleza. Sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. É uma forma de exaltar a grandeza de Deus, que se sobrepõe a toda grandeza imperial, a toda grandeza real de todos os reinos dos homens. Atribui a Deus fortaleza, reinos da terra. A sua excelência está sobre Israel, reinos da terra. A sua fortaleza alcança a altitude das nuvens, alcança tudo que o homem não alcança. Ó Deus! Ele termina com esta doxologia belíssima aqui no versículo 35. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Agora, quem vai entender isto? O que é que ele está querendo falar? Porque no que diz respeito a Israel, só tinha um santuário. Era o culto centralizado por orientação divina. Mas ele menciona os santuários. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Corações humanos estaria na mente do autor? Os corações, o ser humano na sua maneira de pensar, de adorar, de buscar a Deus, de reivindicar conhecimento do eterno? Não sei responder. Mas ele exalta: ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Deus é tremendo nos céus, Deus é tremendo na terra, Deus é tremendo no santuário. Mesmo o salmista conhecendo apenas um santuário ilimitado, era um santuário limitado. O santuário que eles conheciam era um tabernáculo, era uma tenda, era uma coisa muito limitada. Em Siló havia uma edificação sólida, mas era muito limitada. E depois, por causa do pecado das pessoas, dos sacerdócios lá, dos sacerdotes, o Senhor Deus amaldiçoou Siló. Então ele tem em mente aqui os corações humanos, ele tem em mente aqui as mansões celestiais. Tudo pode se aplicar. O coração humano, na verdade, é um santuário quando se quer ter comunhão com Deus. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Deus é tremendo no coração de quem tem temor. Deus é tremendo na mente de quem tem temor. Deus é poderoso, é todo-poderoso nos seus santuários celestiais. E Deus é todo-poderoso nos seus santuários na terra. E para Deus fazer um santuário não precisa muita coisa. Lembra de Moisés, o que o texto fala?
Moisés apacentando no meio do nada, e de repente Deus se manifesta, lhe mostra, lhe apresenta parte da sua glória e diz: tira as sandálias, o lugar é santo, você está no meu santuário. Então, meus amados irmãos, é algo grandioso pensar na bondade, na grandeza do nosso Senhor como Deus das nações. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Não temos como deixar de anunciar este poder maravilhoso pelo amor do templo do Senhor em Jerusalém. Uma realidade do século XXI. Hoje, nos dias de hoje, não sou muito fã, porque também não teria condição de conhecer, visitar, mas eu sou meio pé atrás com aquela propaganda enganosa. Aqui Jesus andou, Jesus passou nesta rua. Não tem como identificar um lugar que Jesus tenha andado em Jerusalém. A não ser no Jordão, mas ninguém sabe a que altura do Jordão ele foi batizado. Porque a cidade passou por grandes guerras, grandes alterações. É tanto que todo dia eles descobrem alguma coisa. Porque existe várias camadas de escombros. Onde era há 2000 anos, a rua está com 6, 7 metros de altura, só de aterro, das destruições sofridas. Então, é impossível dizer, Jesus esteve nesta casa, Maria esteve nesta casa, São Pedro esteve nesta casa. É impossível, a não ser para os que não têm amor à verdade. Mas, mesmo assim, o templo não existe. O templo de Israel não existe, mas Deus continua sendo uma atração ali. O muro da lamentação, na verdade é o muro oriental, e aquilo ali era apenas um arrimo para a sustentação de um bairro que foi criado com aterro gigantesco, um bairro que parece que na época do Salomão era chamado de Milo. Foi uma terraplanagem feita para poder comportar mais alguns palácios. Resultado, meus amados irmãos, o Deus de Israel atrai gente para Israel sem ter templo, sem ter santuário. Aquele santuário bonito, aquele santuário é proibido o judeu entrar e é proibido o gentil não muçulmano entrar, porque é uma construção religiosa, mas não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então, resultado, aprendemos na palavra, o Deus de Israel é quem dá força e poder ao seu povo. Bendito seja o Senhor, e os reis da terra estendam as mãos, assim como o Egito e a Etiópia. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Hoje queremos orar especificamente pelo meu irmão César Garcia e família. Eles passaram por grandes lutas e Deus está dando vitória. Vamos orar pelos nossos queridos irmãos. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida. Obrigado pela salvação, obrigado pela tua palavra maravilhosa, obrigado, meu Senhor, por esta verdade cristalina, obrigado, meu Senhor, pela tua manifestação de amor a este mundo. Querido Pai, te louvamos pela vida dos nossos irmãos. Guarda, Senhor, os meus irmãos. Opera na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Meus senhores que estão enfermos da saúde, meu Senhor, dá graça ao teu povo, guardando, Senhor, toda a tua igreja, do menor ao maior, e toda a liderança.
Querido Senhor, te apresentamos agora, Pai, o memorial da oração. Tu conhece cada nome, tu conhece cada família, tu conhece a necessidade de cada um. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja. Meu Senhor, também queremos suplicar pelo irmão César Garcia, pela irmã Francisca, pela sua família. Guarda, meu Senhor, Felipe, Paulo César, o Júlio. Guarda, meu Senhor, os familiares dele, os familiares dela. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos. Dá graça a cada um, Senhor. Dirija, Senhor, os passos dos meus irmãos, operando milagres em suas vidas, dando prazer, alegria em servir, em estar na tua presença. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.